potenciação, né? Na aula passada a gente falou muito de potenciação, né? Que envolve a multiplicação, certo? Agora a gente vai falar um pouco de radiciação, que a gente vai precisar também da multiplicação, vai precisar da divisão e assim sucessivamente. A radiciação, ela é a operação matemática inversa à potenciação, viu? Se você aprendeu potenciação, você não vai ter dificuldade de aprender radiciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação, na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Vamos ver aqui o exemplo. Exemplo 1, radiciação de números naturais. Aqui nós temos, eu leio a raiz cúbica. Raiz cúbica porque aqui eu tenho o número 3. A raiz cúbica de 8, certo? Que vai ser igual ao quê? A raiz cúbica de 8 vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Ele diz 2 elevado a 3 porque a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. Por que é que a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2? Porque quando eu multiplicar o 2 3 vezes, vai dar o próprio número 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que ele diz que a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. Porque o 2 elevado à terceira potência vai dar 8. Para essa situação, temos 3. Temos 3. 3, ele disse que 3 é o índice. O número que fica aqui, eu chamo de índice. 8 é o radicando, 8. Esse 8 que fica aqui é o radicando, o número que fica aqui vai ser o radicando. E o resultado, a operação 2, é a raiz. Então, nós temos o índice, aqui, fica aqui, é o número 3. Nós temos o quê? O radicando, que é o 8 que fica aqui, e nós temos o 2, que é a raiz. O resultado é a raiz encontrada. Exemplo 2, radiciação de números fracionários. Nós temos também a radiciação de números fracionários. A fração, a raiz quadrada, aqui nós temos uma raiz quadrada. A raiz, quando ela não aparecer nenhum número, eu chamo ela de raiz quadrada. A raiz quadrada, ela pode vir com o número 2, ou seja, ela pode vir sem número, é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 sobre 16, que vai ser igual a, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Pois, quando ele pega 2 quartos elevado a 2, que é a raiz quadrada, vai ser igual a 2 elevado a 2, 4, 4 elevado a 2, 16. Que aqui é uma potenciação que a gente viu na aula passada, na aula 1. A radiciação também pode ser aplicada às frações, de modo que o numerador e o denominador tenham suas raízes extraídas. Né? Então, você vai extrair a raiz do numerador e vai extrair a raiz do denominador, certo? Exemplos, nós temos a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27, né? Aqui é 3. Por quê? Porque a raiz cúbica de 27 é 3. Você vai procurar um número, né? Que elevado a 3 dê 27. Você vai procurar um número que elevado a 3 dê 27. Qual é esse número? Só pode ser o 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E é isso. A raiz quadrada, não tem número, eu chamo de raiz quadrada. A raiz quadrada de 64, ele disse que é 8 o resultado. Mas por que, professora, a raiz quadrada de 64 é 8? Você vai procurar um número que é elevado a 2, que é a raiz quadrada, de 64. Qual é esse número? Ou seja, você vai procurar um número que multiplicado 2 vezes, ele repetido, dê 64. Esse número é 8. 8 ao quadrado, 64. Quando eu falo 8 vezes 8, eu vou encontrar 64. A raiz quadrada de 16. Qual é o número que é elevado ao quadrado, que é elevado a 2, dá 16? Ou seja, eu vou procurar um número que quando eu multiplicar ele 2 vezes repetidas, dê 16. Né? Por isso que eu vou precisar da tabuadinha, muito, muito, muito. 4 vezes 4 dá 16, ou seja, eu vou procurar um número que é elevado ao quadrado dá 16. 49, qual é o número que eu multiplico 2 vezes? Que dá 49, ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado? Dê 49. Vai ser o 7.
Pois 7 ao quadrado é 49. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Aqui nós temos a raiz cúbica, aqui nós temos um 3. A raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. A raiz cúbica de 8 ela é igual a 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Eu vou procurar um número, eu vou pensar no número que elevado a 3 dê 8, né? E esse número foi quem? Foi 2. 2 elevado a 3. O 2 elevado a 3, eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? 3. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Raiz cúbica de menos 27, nós temos aqui um sinal negativo, menos. Qual é o número que é elevado a 3? D menos 27. Vai ser menos 3, porque se eu pegar esse menos 3 e multiplicar ele 3 vezes, ele vai dar menos 27. Qual é a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada de 0, gente, vai ser sempre 0. Por quê? 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 0 vezes 0, 0. Potenciação e radiciação de números fracionários. Aqui nós estamos incluindo o que? A potenciação e a radiciação de números fracionários. Vamos ver. Vou mostrar os dois agora para vocês, resumindo, para ver se vocês entenderam o que eu falei. Potenciação e radiciação de números fracionários. Fracionários é fração, gente. Fração. Na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente, conforme os exemplos abaixo. Aqui eu tenho uma fração, né? Aqui eu tenho uma fração, 4 terços elevado ao quadrado. Esse 2, expoente 2, vai valer para o 4 e para o 3. Vai valer tanto para o numerador quanto para o denominador. Aí nós temos 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui eu tenho 2 terços elevado ao quadrado. 2 terços elevado ao cubo, elevado a 3. 2 terços elevado a 3, que está um pouco apagado. 2 terços elevado a 3 vai ser igual a o 2 elevado a 3 e vai ser igual ao 3 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. 2 vezes 2 vezes 2, quando eu multiplicar esse 2 3 vezes, vai dar 8. 3 elevado a 3 vai dar 27. Quando eu multiplicar o 3 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar o quê? 27. Então, nós temos aqui o quê? Uma potenciação de fração, de números fracionários, certo? Na radiciação, vamos ver agora aqui com raiz. O que é que acontece nessa radiciação, gente? Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada a um número fracionário, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme o exemplo abaixo. Que nós temos uma fração. Aqui eu posso extrair a raiz de 25 e posso extrair a raiz de 64. Ele mostrou o exemplo aqui. Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 64. Quem é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que é elevado a 2 de 25? É o 5. 5 vezes 5, 25. Qual é o número que é elevado a 2 de 64? É o 8. 8 duas vezes vai dar 64. Então, é 8. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de número decimal. O que é que eu faço para extrair uma raiz quadrada de número decimal? Eu vou ter que retirar essa vírgula. Eu vou ter que acabar essa vírgula, né? Vamos transformar ela aqui numa fração. É 144. Acabo com a vírgula. 144 sobre 100. Denominador 100. Por quê? Após a vírgula, eu tenho duas casas decimais. Se após a vírgula eu tenho essas duas casas decimais, eu vou colocar denominador 100. Denominador 100, porque após a vírgula eu tenho duas casas decimais. Então, se eu tenho duas casas decimais, o denominador vai ser 100, centésimo. 144 centésimo. Aí eu vou extrair a raiz quadrada de 144 e a raiz quadrada de 100. Que a raiz quadrada de 144 é 12 e a raiz quadrada de 100 é 10. Aqui eu simplifiquei ainda o número. Gente, matemática tem muita coisa, viu? Tem muita coisa, por isso que precisa bastante atenção. Eu ainda simplifiquei, né?
o 12 dividido por 2, que deu 6, e o 10 dividido por 2, que deu 5. Simplifiquei a fração ainda, correto? Então, gente, até a próxima, tá bom? A nossa aulinha fica por aqui hoje. Espero que tenham compreendido, tá bom? Estou à disposição de vocês, tá? Me chamem lá no meu privado ou lá no grupo, tá certo? E até a próxima aula. Tenham uma boa tarde. Vamos estudar, e tirar 10.